Podcast Falando de Fraudes com Afonso Moraes. Se você ainda não foi vítima de um golpe, com certeza conhece alguém que já foi. Assista às nossas dicas para não cair em golpes. Olá, tudo bem? Estamos aqui no 6º episódio do programa Falando de Fraudes. E hoje com novidade, né, no nosso programa. Sempre temos pessoas aqui para debater um tema muito importante que são fraudes. Quem nunca sofreu uma fraude, pelo menos conhece alguém que já passou por essa situação. Lembrando que nosso programa é o quê? É um programa da Moraes Advogados, com apoio do Grupo Alliance e de várias outras empresas como a Confip, a Airtech, empresas que estão sempre trazendo informações importantes para os seus clientes sobre fraudes e temas empresariais. Como eu falei, estamos aqui novamente com o nosso amigo Afonso Moraes. Tudo bem, doutor Afonso? Como você está? Estamos aqui mais um episódio, tentando trazer o conhecimento para as empresas e para o consumidor, né? Uhum. Com a sua brilhante apresentação e hoje com convidado. Né? Hoje a gente tem nosso já conhecido convidado Danilo. O doutor Danilo está aqui conosco novamente. E temos também hoje alguém online aí aqui com a gente, o doutor Rodrigo Marques. Tudo bem, doutor Rodrigo? Prazer enorme estar aqui, Paulo. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, eu gostaria, antes de passar para os convidados, dizer qual é o objetivo desse programa, né? O objetivo desse podcast é informar sobre os principais golpes e fraudes, porque quando o golpe deixa de ser novo, é mais fácil detectar, né? Os consumidores, eles estão muito sensíveis a isso. Então, esses convidados, além do nosso conhecimento, né? O Paulo, que já está ficando um grande conhecedor de golpe. Já não cai mais em golpe. Porque além dele fazer os podcasts, ele é assessor de imprensa, né? Na ponto inicial, e eu estou passando sempre os artigos, ele está lendo os artigos, ele está escrevendo os artigos, então ele está quase um advogado e especialista em fraude digital. Estou longe de vocês ainda, muito longe. Ele conhece bem. Então, a gente hoje traz o Danilo, já é a terceira vez ou quarta vez que está com a gente, advogado especializado em direito digital, que vai se apresentar, e depois o Rodrigo, em seguida, também se apresenta. Está em São José dos Campos, né, Rodrigo? São José dos Campos, isso. São José dos Campos, uma maravilhosa terra lá de tecnologia, e temos o Rodrigo Tecnologia Digital, depois ele se apresenta. Perfeito. Bom dia, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Meu nome é Danilo Pardi, sou advogado especialista em direito digital, golpes e fraudes na internet. Estou aqui para contribuir, fico muito feliz de poder dividir o quadro hoje com o Rodrigo, pessoa que eu admiro muito, tem um trabalho bem legal nessa área também. Olá, Rodrigo. Se apresenta aí também, Rodrigo. Opa, então deixa eu aproveitar o ensejo aqui para falar que é um prazer também estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Marques, eu sou advogado, mas eu também trabalho com a parte de tecnologia, porque eu tenho uma formação nessa área de segurança da informação também. E hoje, há bastante tempo já, eu trabalho basicamente com consultoria em segurança da informação, cibersegurança e proteção de dados. Então, falar de fraude é falar desse ambiente todo que a gente está vivendo. Então, prazer enorme estar aqui com vocês e muito bacana dividir esse quadro com você também, Danilo. Sempre é bacana da gente ver que quem a gente conheceu no mundo digital também está dentro de outras atividades que a gente está participando. Muito legal. E hoje a gente vai tratar um tema muito especial, porque está chegando o fim de ano, daí já vem aquela Black Friday, né? E com isso também todo mundo fica exposto às fraudes. Para combater fraude, o que é? Educação digital, né, doutor? Educação digital das empresas, né, e dos consumidores, né? Na última sexta-feira do ano, né, é o ápice. Mas durante todo o mês de novembro, agora a gente está vendo até em outubro já a pré-Black Friday, né? Que na verdade, eu acredito que não é, mas não existe mais Black Friday no Brasil, né? Isso é uma coisa dos Estados Unidos. No Brasil é o ano inteiro de Black Friday, né? Os caras começam lá em setembro, já é Black Friday, e daí vai até o fim do ano. Mas agora está na última sexta-feira o negócio piora, né? Exato. O Brasil hoje, né? O Brasil hoje, ele tem, por exemplo, em cartão de crédito, 49% de ataques, né? Ele está hoje em 5º lugar no mundo em golpes, né? Ele é o 5º lugar em todos os países que mais sofre golpe. E com a Black Friday, ou Black Fraud, né? Isso daí é o Natal dos fraudadores, né? Onde eles fazem o pé de meia para passar o Natal e sair de férias, né? Então, a gente vai começar hoje aqui. Eu gostaria que cada um fizesse uma breve exposição, né, de qual foram os principais golpes digitais em 2021, que se a gente recordar 2021... 22, né? Não, 2021, da Black Friday 2021. Que tiver em 2021, eles vão ser muito parecidos agora em 2022. Que o pessoal replica, né?
O pessoal replica, entendi, dá uma então. mudada. Então, as páginas falsas, as mensagens, gostaria que vocês falassem isso, porque isso é o começo de tudo, né? Em vez de falar o que eles podem fazer, vamos falar o que eles fizeram, que está mais próximo à realidade, né? Legal. Bom, vou começar aqui. Me permite, Rodrigo? Depois você Claro. fala a parte da empresa. Bom, o golpe do falso boleto na Black Friday é um dos principais que acontecem todos os anos, né? A pessoa ela encontra um link na internet que chega para ela por WhatsApp ou por um patrocinado do Google, um anúncio ali, quando ela busca uma loja ou um produto, ela acessa um site que não é o oficial da loja, ela vai lá, é um site clonado, ela vai tentar comprar, a opção de boleto está disponível, tem um desconto mais agradável ali para ela efetuar a compra. Além daquelas ofertas miraculosas, Sim. 50% dá mais 10%, né? Então, pagando no o boleto. cara falou, eu tô com a lei de Gerson em curso, Sem vou ter dúvida. 60% de desconto. A pessoa não consegue perder aquela oportunidade. Não. Ela imprime o boleto, paga ele na hora, não dá conta ali que às vezes o boleto está falando que é um número de banco, um banco específico, e o número do banco ali já é outro, na hora que ela vê os primeiros números do boleto, ela paga e, obviamente, ela não vai receber produto nenhum na casa dela. Eu não tenho nada contra, mas normalmente os bancos digitais são os maiores portadores desses boletos, até porque o dinheiro sobe mais rápido e é mais fácil de abrir conta. É uma coisa que a gente sempre fala aqui sobre os bancos digitais, a falta de cuidado, né, do cuidado com a LGPD, né? Sim, sem dúvida. E esse é o principal, né? Eu acredito que esse ano a gente tenha muitos casos envolvendo lojas falsas com boletos falsos, mas também temos aquele phishing para coleta de dados, né? A pessoa ela acessa um site que não é o oficial da loja e ela vai lá e digita o nome de usuário dela e a senha. E aí, obviamente, o fraudador, a pessoa ali que criou aquela página, ela pega aquele login, pega aquela senha da pessoa, e aí às vezes a pessoa deixou um cartão de crédito salvo para as próximas compras naquela loja, e ele consegue esses dados pessoais daquela vítima, como um endereço, às vezes o CPF está exposto ali, e isso aí é um prato cheio para quem quer aplicar golpe, quem quer solicitar empréstimo, abrir conta, como a gente identificou em vários casos, né, doutor? E, bom, esse ano a gente vai ter mais disso e provavelmente novidades que vamos falar nos golpes da Black Friday de 2022, no podcast que vai acontecer em 2023. A gente reporta sempre, né, que uma das portas de entrada, né, é o CPF, né, esse vazamento de CPF de empresas que guardam os dados inadequadamente, a não consciência de dar o CPF em qualquer lugar, em farmácia, parquinho, estacionamento, essa coleta de dados vai para algum lugar, né? Então, essa é a porta de entrada da fraude, né? Mas eu acho que talvez fazendo uma futurologia, né, vai existir alguma fraude sobre a Copa do Mundo, né? Vai começar, porque está na mesma época, o Brasil acho que joga dia 24, Sim. Joga dia 24 e a Black Friday dia 26, né? Então, vão aproveitar, porque aquela corrida, né? A emoção, a gente tem que frisar esse detalhe, né? A Black Friday é uma emoção, né? A emoção faz parte dos golpes, né? Quando eles mandam alguma coisa, é a última oferta, é o último produto. Eles podem ver que até em site real, tá lá, estoque um só. É justamente isso, né? Para fazer a pessoa fechar o negócio, né? Mas vamos deixar com o Rodrigo agora. Deixa eu colocar só mais um ponto que eu lembrei. A gente tem os golpes, obviamente, no consumidor, mas as lojas também sofreram na Black Friday com uma situação bem específica. E a gente não pode assegurar que isso foi a concorrência ou não, mas começou a acontecer, o Rodrigo deve ter ouvido falar, do sequestro de estoque em lojas. Sequestro de estoque? Digital. Então, por exemplo, alguém acessava o site de uma determinada grande loja, pegava uma televisão que estava em promoção lá com um desconto legal, colocava no carrinho 30 televisores do modelo tal e colocava para pagar em boleto. O que acontece? Demora no sistema da loja, aquelas 30 televisões já saem, elas não estão mais disponíveis para venda. E aí, obviamente, a pessoa não pagava aquele boleto. Passava a Black Friday, aquela loja deixou de vender aqueles 30 televisores, porque alguém sequestrou aquele item do carrinho e não efetuou a compra. Mas qual é o benefício para o sequestrador? Depende. Se você for uma loja concorrente, faz com que a pessoa entre no outro site para comprar aquele televisor. Que loucura, gente. Pois essa coisa é séria, né? É muito séria. Pode ser isso. Também, às vezes, muitas vezes, os hackers amadores, eles fazem essas coisas com brincadeira, né? Vocês estamos vendo agora na novela das 8, né? Um menino lá fazendo esse hackeamento, colocando a cara de pessoas em corpo,
para causar problemas. Ele colocou a cara de uma sequestradora numa outra personagem, a mulher foi reconhecida na rua, quase foi lixada, né? Então, brincar com a internet é um problema, né, Rodrigo? O Rodrigo que sabe que cuida de cibersegurança, então brincar com a internet, as pessoas acham que estão no escuro de cinema, na realidade não estão, né? O escuro de cinema acende a luz, você detecta as pessoas, né? Eu queria ver daí, Rodrigo, quais são as fraudes que você vê mais, assim, que você gostaria de destacar na questão da Black Friday? Legal, vamos lá. Para começar, eu concordo com essa ideia de as pessoas acharem que a internet é terra de ninguém, né? Ainda tem essa percepção. Isso ainda é muito difundido na cultura popular. Tanto é que tem uma expressão que é comum nesse meio digital, que é o leão de monitor. É a pessoa que está atrás do monitor, ela vira um leão, né? Ela esbraveja, ela fala contra todo mundo, ela vai para as lojas, e isso acontece muito nessas épocas, para ranquear mal, para justamente afetar o mecanismo de pesquisa no Google. Porque o SEO, que é o mecanismo de pesquisa no Google, ele trabalha através de ranqueamento. Se todo mundo ranqueia mal, aquela loja acaba sendo prejudicada para poder ser mal ranqueada no Google. Então, tudo isso acontece quando está nesse mundo de internet que as pessoas ainda acham que é terra de ninguém. E na mesma linha, se a gente parar para analisar, a fraude ela sempre tem um elemento de engenharia social, que é um tipo de ataque hacker que acontece. Deixa eu fazer um parâmetro para você. Então, explica isso, porque é uma coisa que que o Sim, povo precisa saber, a diferença entre o aplicador de golpe estelionatário e o hacker, né? Que sim. normalmente não é o hacker que aplica o golpe, o hacker faz a engenharia, que é o engenheiro de golpista, né? Então, o que acontece a engenharia social é um tipo de ataque que ele é efetuado por hackers para fazer N coisas. Você pode querer um acesso indevido, você pode querer um arquivo indevido, você pode querer dados. E aí, muitas vezes, quando isso acontece, o que ocorre? Ocorre sequestro de dados, ocorre sequestro de informações que posteriormente são postas à venda ou disponibilizadas na internet. É aí que entra o fraudador. É aí que o fraudador vai ter um prato cheio, porque ele passa a ter um monte de dados que ele não teria acesso. Uma segunda situação que facilita esses golpes virtuais de ocorrerem é a própria rede social. As próprias pessoas expõem seus dados. Eu vi agora, a gente não precisa ir longe, acabou de acontecer o primeiro turno das eleições e um monte de gente expondo lá os comprovantes de votação, numa espécie de ato patriótico. Só que, pessoal, a gente tem que lembrar que quando eu faço isso, eu estou expondo dados pessoais. Quando eu Exatamente, isso é exponho. bem lembrado, Rodrigo. Eu também gostaria de frisar que quando você passa um Pix, é muito mais fácil você passar, pedir para a pessoa confirmar, que você fica mandando comprovante do Pix. É outra coisa que estão hackeando, é aqueles comprovantes que você manda com o Pix, tem seu CPF e outras coisas, entendeu? Não façam isso. Realmente liga, ó, chegou aí, entendeu? Isso é Não, e importante. Afonso, uma coisa falando de Pix também, tudo uma questão assim, a gente vai voltar para a questão da educação digital. A educação digital é a base de tudo, né? Não se navega bem no mundo digital sem ter um mínimo de educação digital. A gente volta para um segundo também ponto importante, que é a ganância, que é aquela coisa do o cara achar que milagres acontecem. Opa, aquele negócio Lei de Gerson. custava. Aquele negócio custava 60 mil reais, agora estão me vendendo por 5. Nossa, me dei bem, vou comprar. Não vou nem questionar isso, né? Porque é o meu dia, chegou o meu dia. Então, as pessoas acabam sendo duplamente alvo por ganância e por falta de educação digital, onde passa nessa questão de trazer os dados expostos em todos os lugares. As pessoas acham legal, por exemplo, colocar chave de Pix com CPF. Pessoal, é o CPF. É um dado extremamente importante para todo mundo usar para fazer cadastros, fazer fraudes, aplicar golpes. Não precisa. Você pode botar uma chave aleatória, você pode botar um e-mail, você pode botar um número de celular. Não precisa ser o CPF. Essa chave você não usa, entendeu? Então, assim, o que a gente acaba vendo nas fraudes de Black Friday, que são golpes de boleto, que são golpes, como o Danilo falou, do sequestro de estoque, como as lojas acabam sendo fraudadas. A gente tem phishing, que são esses e-mails para buscar informações, buscar acessos. A gente tem muitos golpes que são aplicados também, eu já vi várias vezes, porque a gente sempre pensa na economia B2C, né? Uma empresa vendendo para um consumidor. Só que a gente esquece de uma modalidade
que ganhou muita força nos últimos anos, que é a C2C. É um consumidor vendendo para outro consumidor, por exemplo, no Mercado Livre, numa OLX da vida. Então, nesses momentos, o que acontece ali? Acontece justamente o que a gente está falando. Falta de conhecimento, falta de educação digital, e muitas vezes quem está do outro lado não é um outro consumidor, é um fraudador. Então, aconteceu recentemente, é coisa de um ano atrás, mais ou menos, uma maré de vendas no Mercado Livre que eram fraudes. A pessoa botava um item para vender, na hora tinha acesso ao celular da pessoa, então entrava em contato pelo WhatsApp, e o fraudador já dizia, estou comprando, só que eu estou comprando para dar de presente para meu pai, para minha mãe, para minha irmã, preciso que você me mande ainda hoje, que o aniversário é amanhã. E aí, na sequência, a pessoa recebia um e-mail que tinha toda a carinha de ser do Mercado Livre, de ser oficial, dizendo, olha, já foi feito o pagamento, só que a gente precisa de algumas informações para confirmar a autenticidade. E aí solicitava mais informações. Esse era o phishing. Esse era o e-mail que ia capturar nome, dados bancários, CPF, RG, endereço. Na sequência, a pessoa já tinha postado, a comunicação era uma comunicação fluida, porque o golpe era bem estruturado, e aí o que acontecia? Ficava sem o item, ficava sem o dinheiro e ainda passava os dados pessoais. Por uma falta de educação digital no cuidado de olhar o e-mail. Exatamente. Doutor Rodrigo, só uma dúvida dentro disso, então. Como eu faço para ter garantias na compra no Mercado Livre, nesses C2C que você falou? Como eu faço para ter essa garantia? A primeira coisa, Paulo, que a gente tem que pensar é o seguinte: se existe uma plataforma e a plataforma é feita para intermediar a negociação, por que raios eu vou burlar esse ambiente? Então, para que eu vou negociar? É o básico, eu vou negociar Rodrigo? No e-mail, é o no WhatsApp, básico. Se tem o troço lá dentro que me permite ter um chat para conversar, para tirar as dúvidas, se aquela plataforma é feita para vender, para receber o dinheiro, intermediar a venda e liberar o dinheiro para mim. O que acontece? É o básico, como o Afonso falou, é a falta de educação digital combinada com a ganância que faz a pessoa querer dar um jeitinho, o famoso jeitinho, de burlar para poder ficar com um pouco mais de dinheiro. É o que acontece, acontece com tudo, com o banco, com outras coisas. A pessoa nunca vai a pessoa acha que o banco manda e-mail, entendeu? A operadora, então é isso, falta de educação. É isso que a gente está pensando, né? Vamos deixar aqui no ar, a gente está pensando, eu e o Danilo, e depois vamos precisar da sua colaboração. A gente está pensando em fazer um site, algum veículo de comunicação, além do Falando de Fraudes, para trazer essa educação digital, né? Olha, doutor, promessa é dívida, hein? Tá prometendo no ar aqui, vai ter que fazer, vai ter que entregar agora, hein? A gente vê que a gente tem notado que o público mais suscetível, que é o que não é a geração Z, né? A geração Z e Y aí, ela já na escola já começa com tablet, desde criança, o pai com 6 meses já dá um celular para ela, um iPad, né? Então a gente está pensando nos 50 a mais, né? Essas pessoas que entraram agora no mundo digital e não tem noção, às vezes, para nós é uma coisa básica, mas para eles não é. Como se comunicar? Não, recebi um e-mail, o pessoal fica até lisonjeado, recebeu um e-mail do Mercado Livre, né? Mas a gente tem que levar essa informação. Doutor, falar até um pouco aqui com o Danilo, como esse público 50 a mais deve tomar cuidado nessa Black Friday também? Ou fraude, né, como a gente fala. Pois é. O doutor Rodrigo, ele falou aqui, doutor Afonso também, e a gente sempre fala nos podcasts. A emoção, aquela oportunidade que a gente não pode perder, né? O brasileiro, ele gosta muito de trabalhar com a oportunidade. Então, você vê um produto de R$5.000 anunciado por 2.500, você acredita, como o Rodrigo falou, que é o seu dia. E a pessoa não se atenta para o domínio daquela página, ela não tenta identificar se há alguma diferença entre a página do site que ela deveria estar acessando para comprar e o site que ela realmente acessou. Mas eu dei uma dica essa semana na minha rede social, que é uma ferramenta que existem em vários sites, mas eu uso bastante a do Registro BR, que chama Whois. Você pega o endereço www, a URL daquele site que você acessou o seu produto, entra lá no Whois, coloca e dá o Enter. Whois. Ele vai aparecer. Soletra aí, Rodrigo, para os internautas. Se acessar o registro.br, tem uma ferramenta, ele vai ver o botãozinho no registro, lá do Whois. Explica para os internautas o que é o registro, né? O registro hoje, no Brasil, é a ferramenta... É o site oficial, que todos os sites estão registrados. Você registra um domínio, que você consegue colocar um site no ar, você precisa comprar um domínio
Isso. O registro BR... Por exemplo, a DV Moraes, que é o site da Moraes, ele está lá, o seu site está registrado lá, o do Paulo está registrado lá. Isso. Então, ele está passando uma ferramenta. Perfeito. O Ruiz é uma ferramenta que existe no registro BR. Então, quando você acessa ali, ele vai pedir um endereço eletrônico, o site que você está acessando, para colocar ali. Você coloca, dá um enter e ele vai te dar várias informações. Ele vai aparecer quem é o dono daquele site, quanto tempo faz que aquele site está no ar, se ele teve modificações recentes, um e-mail para contato. Então, nessa ferramenta, você já consegue identificar se aquele site realmente é da loja que você está acessando, se é um site muito novo, se é uma plataforma que acabou de entrar no ar perto da Black Friday, você deve desconfiar. É uma situação muito difícil, um site novo com uma oferta de um produto com valor muito abaixo do mercado. Então, é uma ferramenta que faz com que as pessoas se atentem um pouquinho mais com relação se está no site da loja mesmo ou se está em algum link que, obviamente, vai ser um golpe. Então, aí, partindo dessa colocação, não é para não comprar, mas é para tomar cuidado quando não for BR. Quando colocar lá e não é BR, então vai ter que fazer alguma outra pesquisa e aí vai ter que ter um pouco de credibilidade a acreditar. Se, por exemplo, se for um site registrado na Ucrânia, registrado na Rússia, alguns países aí, pode ser que a entrega não tem garantia, né? Mas tem sites internacionais, né, que acabam prestando serviço, com o eBay, o Shopper, esses sites aí já tem uma credibilidade maior. Mas outros sites que aparecem, né, somente nessa época do ano, aparecem muitas ofertas de produtos importados com preços muito baixos, né? E aí é um risco que você corre, né? É um risco que você corre não só de fraude, mas o site realmente não ser um site honesto, né? Eu costumo falar para o cliente que me procura, sempre que está em dúvida com relação a uma compra, Danilo, eu estou numa dúvida aqui, eu acessei um site, está meio estranho, não compra. Gente, tem muitos sites, tem muitos locais com produtos à venda, preços bem semelhantes. Ficou em dúvida? Tem algo que chamou a sua atenção ali de forma negativa? Não compra nesse site, vai para outro. Não precisa correr o risco de aproveitar essa oportunidade. Hoje o mercado na internet ele é muito grande, você vai encontrar esse produto, talvez com R$10 de diferença. Preço absurdo que eles põem muitas vezes. Pois é, mas vai para outro. Ficou em dúvida, não compra. Vou fazer uma pergunta para o doutor Rodrigo. E se eu comprei e vi que foi golpe, tem o que eu fazer? Qual caminho que eu posso tomar? Tem como fazer sim. Pergunta de milhões, né, doutor? Esse tem como fazer sim. Você não necessariamente você vai cair num golpe e vai começar a chorar, né? Você chorar um pouco depois. Pode chorar um pouquinho, mas depois você resolve. Você pode começar, no primeiro momento, sempre tentar entender o que aconteceu, né? No sentido assim, hoje é muito comum você ter os marketplaces. As lojas viraram marketplace. O que é isso? É uma loja que vende produtos de outra que não necessariamente da mesma marca. Exemplo, se você entrar na loja americana... Muitas são só digitais, não são nem físicas, né? Isso. Se você entrar em lojas americanas, hoje em dia na Amazon, se você entrar nessas grandes lojas que a gente está acostumado a comprar coisas, você vai ver que não necessariamente quem está te entregando é a loja americana, é a Amazon, porque ela está vendendo, está servindo ali de uma plataforma para vender produtos que outras vão entregar. Então a primeira coisa comprei numa loja dessa e outra loja me entregou, não me entregou, entregou errado, chegou um produto quebrado, eu vou entrar em contato com a dona da marca da plataforma. Responsabilidade Por quê? solidária. Porque para ela é muito mais importante manter a rigidez do nome dela do que ter aquele pequeno vendedor cadastrado dentro da plataforma, porque tem milhões de pessoas querendo se cadastrar dentro daquela plataforma. Então a primeira coisa comprei numa loja grande dessa, num site grande desses, onde tem um nome e quem me entregou o que tinha que me entregar e não o fez, não é essa uma grande marca, entra em contato com a grande marca, relata o que aconteceu, porque normalmente isso já vai resolver o problema. Porque a grande marca ela vai ou em cima do fornecedor para dizer para ele entregar ou estornar a compra ou qualquer coisa, ou ela por si própria já vai fazer isso e vai dar um crédito ou vai devolver dinheiro. De qualquer forma, o próprio Código de Defesa do Consumidor ele coloca o direito de arrependimento. Então a gente tem durante 7 dias depois que faz uma compra online o direito de simplesmente dizer não quero mais. Mas passou desse prazo. Eu comprei o negócio, tinham dito que ia entregar em 5 dias,
passaram 15 dias e não entregaram, eu não tenho mais o direito de arrependimento? Claro que você tem, porque esse prazo começa a contar quando você recebe, não quando você faz a compra. Você É só verificar o quando estado você da mercadoria, né? recebe. Exatamente. Então, Pode- enquanto você não receber, o prazo está lá. Você pode chegar e falar: olha, não recebi, o prazo era tal, acabou. Não resolveu nada disso. Você tentou fazer o direito de arrependimento, não consegui, não deu. Tentei fazer uma reclamação lá no site, não consegui. Fui para o Reclame Aqui da vida, botei tudo, chorei todas as minhas mágoas lá e também não resolvi. O que me sobra? O judiciário. Aí você não tem mais para onde ir. Você vai ter que ajuizar uma ação necessariamente, ou tentar um PROCON, que também é uma via administrativa. Tá? Não necessariamente vai surtir um efeito, porque o PROCON ele só vai intimar a outra parte, e se ele detectar alguma coisa, ele pode multar, mas não é o judiciário, é diferente. Quando você entra com a ação, se você ganha, é o magistrado mandando fazer aquilo. E se o cara não cumprir a ordem judicial, é crime, ele vai preso. É diferente de um PROCON que no máximo vai multar através de uma multa administrativa. Então se o tem valor- vários caminhos. Se o valor for condizente, pode entrar no juizado especial, onde não tem custas, né? Pode É. entrar, se for uma coisa que você não precisa fazer nenhum tipo de prova Nem técnica, advogado, se nem for advogado simples. é mais simples, né? Até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado para ingressar no juizado especial, ou enquanto você não precisar fazer recurso. Sim. São duas Ou questões. perícia, né? Não, perícia você nem pode. Aí perícia você sai do juizado e vai para a vara civil. Né? Bom, eu queria deixar. Eu preciso comprovar que o que eu comprei veio quebrado. Isso é uma questão de perícia. Aí você tem que sair do juizado e ir para a vara civil. Infelizmente, tem. Eu queria fazer agora uma pergunta mudando para as empresas. Né? A segurança digital das empresas está baseada somente em equipamentos. As empresas têm um portfólio de rotina de segurança digital. Qual a importância do fator humano dentro da empresa? Elas treinam seus colaboradores? Porque não adianta você ter equipamento de segurança se o camarada lá pega um post-it e deixa embaixo do computador com umas senhas, né? Então eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre que a empresa pode se precaver, porque ela além de ela sofrer fraude, ela sofre a fraude da imagem, né? Que é uma empresa muito fraudada, como ano passado, o ranking aí foi, as grandes empresas fraudadas foram Magazine Luiza, Submarino, Americanas, Amazon, a imagem fica muito abalada, né? Eu sei que a Amazon ela tem um cuidado imenso, né? Para você se cadastrar, eu tenho clientes que se cadastraram na Amazon para fazer e-commerce, né? E ela pede muita coisa, né? Ela pede muita coisa para garantir que aquele fornecedor vai entregar a mercadoria, que aquele fornecedor vai assumir responsabilidade se o produto chegar danificado, etc. Mas mesmo assim acontece. Eu mesmo compro na Amazon e já tive várias vezes que o produto não foi entregue. Então, nada é perfeito, né? Ainda mais no Brasil, que a gente tem um pouco de menos cuidado que nos outros países. Mas eu queria saber de vocês essa parte, principalmente a educação digital, que é o nosso foco aqui, e que as empresas, às vezes, elas investem muito pouco, né? Eu já falei no começo, né? Eu gostaria que se a gente pudesse deixar aqui uma mensagem para que, igual esse banco está fazendo propaganda na televisão, no horário nobre, que as outras empresas fizessem esse tipo de propaganda, que viesse a público, a Amazon, a Magazine Luiza, né, fazer propaganda, como seus consumidores devem comprar. Isso vai ajudar muito e vai tentar reduzir o número de fraude. A gente tem duas maneiras. Isso, né? O Itaú tem uma campanha hoje. Duas maneiras de reduzir as fraudes. Com a educação digital, 3 maneiras, com equipamentos, que seguram as tentativas, e com a polícia agindo para baratar as quadrilhas, que é outro tema que a gente vai entrar depois, sobre como funciona esse hackeamento, como é que é feito. Estava falando do Itaú? O Itaú ele está com uma campanha bem interessante, falando sobre golpes, falando sobre eu não quis falar de patrocinador, porque eu falei um banco, né? Não, mas vamos dar nome aqui. Não, mas é importante. Ele está com uma campanha bacana, sim, vale a pena dar um mérito. Gostei muito, vale a pena dar um mérito. Eu não sou cliente do Itaú, mas realmente também eu gostei da campanha. Mas foi a primeira empresa que eu vi hoje falando sobre segurança digital, sobre como evitar fraudes. Eu sou cliente Itaú, eu recebo SMS deles falando, cuidado com o golpe tal, então os golpes que estão acontecendo, que estão em referência aí na mídia. O Banco do Brasil tem um blog muito bom sobre golpes, mas não faz divulgação. Ninguém sabe que ele tem, a gente sabe que ele está no meio. Eu achei ele lá, isso é maravilhoso, ele relata todos os golpes, parece que a Caixa também tem, um blog, mas o Banco do Brasil, o que eu vi, é o mais perfeito do Banco do Brasil, viu? E como o doutor perguntou com relação às empresas,
o dano reputacional de uma empresa, quando ela está envolvida numa fraude, ele é muito grande. É até difícil da gente conseguir mensurar qual foi o prejuízo que aquela empresa ela sofre quando tem um nome ali na Exato. capa de um jornal. Aproveita, já que falando nisso, dá como exemplo o que aconteceu com a Record, o prejuízo que ela teve Pois agora a nesse Record, último hackeamento. ela teve um sequestro de dados aí com relação a toda a base do jornalismo, com um pedido de resgate em criptomoedas, mas ela operou vários dias offline, ela não tinha base de reportagens, de gravação. Isso é um prejuízo enorme. Tudo com pendrive, tudo com pendrive, cartão SD. Com HD portátil, É. ela não conseguiu usar a nuvem que ela tinha com relação a toda a base de, enfim, anos de jornalismo ali, de matérias que iriam para o ar. Mas o importante da gente falar aqui, o Dr. Rodrigo ele vai falar bastante da questão de tecnologia envolvendo a empresa, mas eu vou falar um pouquinho da parte que, ao meu ver, é o elo mais fraco quando a gente trata de segurança da informação, do que a empresa está fazendo, que é o fator humano. Se a gente não tem uma equipe treinada, uma equipe engajada ali na segurança da informação, na proteção de dados, em saber o que aquele funcionário precisa fazer, quando ele está diante de uma planilha, vamos falar de uma planilha com dados ali de clientes, com nome, CPF, ele pode fazer com aquilo, ele pode compartilhar com alguém, ele não pode, ele recebe um link no trabalho, ele vai acessar aquele link que ele não sabe de onde veio, ele acha um pendrive no refeitório, no banheiro da empresa, ele vai lá e espeta aquele pendrive no computador, aquilo pode dar acesso, uma porta de acesso para quem está tentando entrar no servidor daquela empresa, enfim, a educação digital, a segurança e o treinamento da equipe é primordial quando a gente está falando em segurança da informação. Mas eu vou deixar para o especialista nessa área que não é a minha, Dr. Rodrigo, por favor. Bom, pessoal, uma coisa que eu acho legal da gente falar é assim, quando a gente pensa dentro do ambiente empresarial, normalmente o pessoal vai falar de hardware e de software, né? E qual é a diferença? O hardware é aquilo que a gente chuta, o software é aquilo que a gente xinga, para brincar, né? O hardware é físico, é o equipamento, e o software é o programa do computador. Então, todo mundo, quando pensa de segurança digital, vai falar, não, você instala um firewall, você coloca um servidor, você coloca uma rede protegida, você coloca software de senha e etc. O Danilo falou muito bem, o fator humano ele é o mais importante. Então, não adianta uma empresa grande não ter um gerenciamento de riscos, não fazer, por exemplo, uma documentação de análise de risco, de gerenciamento de riscos. Não adianta uma grande empresa que tem uma política de segurança da informação só para dizer lá, cheque, eu fiz uma política de segurança da informação. Não adianta uma empresa que dentro da política de segurança da informação, por exemplo, tem um tópico lá de senhas, só que a senha, porque o colaborador está de saco cheio de fazer senha de 3 em 3 meses, ele coloca Rodrigo 01, aí no outro mês é Rodrigo 02, e no outro mês é Rodrigo 03, e por aí vai. Não adianta isso, porque são estas medidas que quebram a segurança da informação. A segurança da informação, quando a gente vai levantar dentro das empresas, a maior causa sempre é o fator humano. Sempre é o fator humano, por quê? Porque o fator humano não cuidou da segurança, porque ele burlou o que estava instituído, porque ele foi vítima de um ataque, e aí a gente falou no início da engenharia social, né, que é alguém se aproveitar para chegar perto da outra pessoa, para conquistar a empatia da outra pessoa, para conquistar a confiança da outra pessoa. Porque o que acontece quando a gente confia em alguém? A gente baixa a guarda. Se a gente baixa a guarda, fica muito mais fácil de eu passar alguma informação, muito mais fácil de eu deixar um equipamento meu. Então, eu trabalho com o computador da empresa e com o celular da empresa. Hoje, há algo absolutamente comum, principalmente nesse cenário pós-pandêmico, que as empresas ainda adotaram, muitas delas, o modelo híbrido ou o modelo home office. Então, é absolutamente comum o cara ter o computador da empresa e o celular da empresa. Se ele confia, o que ele faz? Ele deixa aquilo aberto de qualquer jeito para todo mundo que está ali perto, dentro da casa, dentro da rede de computadores que ele tem dentro de casa. E aí começam os cuidados. Por exemplo, eu tenho uma empresa que meus colaboradores estão home office. Só que eu parei para me preocupar como é que está a segurança do home office dessa pessoa. Porque não adianta esse cara ter um roteador lá, um equipamento que conecta a internet, que a Claro ou a Vivo te deu, que ainda tem a senha padrão. Tanto o usuário padrão quanto senha padrão. O usuário padrão e senha padrão geralmente é admin. Você abre
Abre o Wi-Fi da tua localização e começa a fazer isso, e você vai ver que em algum você vai conectar. Por quê? Porque as pessoas não se preocupam com o básico da segurança, que é eu trocar lá e botar uma senha que seja para eu lembrar da senha, mas que ninguém tenha que saber facilmente a minha senha. Minha senha não tem que ser a data de aniversário, não tem que ser, eu vou fazer. Tem gente que acha muito legal, vou fazer um anagrama das pessoas da minha família. Cara, é a primeira coisa que o hacker pensa. Ele vai tentar achar as informações, quem é o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua mulher, teu marido, teu filho, e vai fazer um anagrama. Ou seja, pegar as primeiras letras do nome de cada um e tentar fazer uma senha daquilo. Tentar botar data de aniversário, tentar fazer jogo da velha no teclado, cruz no teclado numérico. Tudo isso são senhas ruins. Quer fazer uma senha boa? Pensa numa frase, escreve uma frase. Porque a tua senha vai sair com 14, 15, 16, 20 caracteres, numa sequência lógica que você sabe, mas que é muito difícil de outra pessoa saber. E, gente, não precisa ser frase complexa, não. Pode ser frase do tipo, sei lá, Rodrigo é um cara legal. Como é que eu vou lembrar? Como é que alguém vai imaginar que eu coloquei isso como senha? É muito mais complexo. Então, quando a gente pensa em segurança da informação dentro das empresas, não é eu vou criar aqui uma equipe de segurança da informação com um time de resposta a incidente dedicado, a gente vai ter aqui um medidor para detectar o fluxo de dados na rede. Tudo isso pode acontecer? Pode. Existem alguns negócios que justificam esse tipo de cuidado. Exemplo, instituições financeiras. Elas precisam ter esse tipo de cuidado preventivo. Porque se o fluxo aumentar muito, significa que tem alguma coisa acontecendo de errado ali. Mas na maioria esmagadora das empresas, é o feijão com arroz. É cuidar das pessoas, fazer as pessoas entenderem a importância, fazer o colaborador entender, como o Danilo falou, que não dá para pegar um pendrive e espetar em qualquer lugar. Quando eu estou fazendo consultoria, para falar a verdade, eu até faço os meus clientes optarem por desabilitar a entrada do USB, que é onde você pluga o pendrive ou HD externo ou qualquer outro dispositivo, na máquina da maioria das pessoas. E se tiver que ser habilitado, isso tem que ser autorizado pela gerência da pessoa e pelo TI. Porque aí se cria o quê? Um mapeamento. Eu consigo entender por que aquela pessoa está com aquele USB habilitado e se acontecer qualquer coisa, eu sei para quem eu vou. Eu creio rastreamento. Então, o cuidado que a gente tem que ter dentro das empresas é primeiro fazer o básico. O básico não deu conta. A gente já treinou, já capacitou, as pessoas estão seguindo as nossas normas, a gente fez uma análise de riscos, a gente está tratando as vulnerabilidades, ou seja, as fraquezas que nós localizamos aqui dentro da nossa empresa. A gente já detectou quais são as ameaças, a gente já mapeou essas ameaças, potenciais pessoas que podem explorar essas vulnerabilidades, mas ainda não resolveu. Aí sim, vamos para soluções mais complexas, vamos instituir um SOC, vamos instituir um CIEM, que são times de segurança da informação dedicados para criarem uma resposta imediata, para mapearem uma rede, para trabalharem com times, inclusive, de segurança ofensiva, que é o pentest. O que esse cara vai fazer? Ele vai testar como um hacker iria tentar entrar no meu negócio antes que seja o hacker. Porque aí ele vai detectar aonde está a fragilidade, vai me apontar e dizer, olha, aqui não está legal. Pode ser aqui não está legal o meu site, pode ser aqui não está legal a minha rede, pode ser o aqui não está legal o meu computador, o meu programa. Então tem uma série de medidas, mas tudo vai passar inicialmente por o fator humano. Se a pessoa não está devidamente treinada e capacitada, se ela não entende a importância da temática segurança da informação, não adianta nada. A gente não consegue instituir nenhum tipo de ferramental. Isso o que você falou é muito importante, né? Agora, para as pessoas físicas, né? Qual que é a opinião de vocês dos aplicativos oferecidos hoje para o consumidor? Eu tenho visto alguns anúncios, né, de alguns aplicativos aí de preço de segurança que vendem para colocar no celular, principalmente no smartphone, aplicativos além da biometria facial, né? Tem vários aplicativos aí. O que vocês têm no mercado que vocês possam indicar para os consumidores, além do antivírus, é lógico, todo mundo deve ter um antivírus, não só no computador, mas no antivírus no smartphone, e acho que nem todos sabem disso, né? Aquela coisa da educação 50 a mais, né? Tem muita gente que acha que antivírus só vai no desktop, né? Ou no notebook, né? Então, o que tem hoje no mercado, né? Que é seguro e é bom de usar, né? Além
daqueles aplicativos para bloquear chamada, que é importante também ter, né? E desses aplicativos que eu tenho visto aí no mercado. Perfeito, perfeito. Bom, a gente falou no podcast passado, né? Um cofre de senhas é muito importante. A gente tem algumas empresas que oferecem esse cofre de senhas, e ali você consegue criar senhas aleatórias, por exemplo, em ferramentas. Então ele vai colocar letras, números, caracteres ali distintos como símbolos, e você não precisa nem lembrar dessa senha depois. O próprio aplicativo ele vai sugerir que aquele site ou aquele aplicativo que você está tentando acessar é aquela senha que nem você sabe. São várias letras e números aleatórios ali, a quantidade de caracteres que você quiser. É uma ferramenta interessante. Mas principalmente além da ferramenta, a recomendação que eu dou é que você não baixe no seu celular nada que você não conheça. Por exemplo, se não for da loja oficial da Apple ou do Android, ali, da Google, não baixe um aplicativo que você encontrou na internet, não baixe algo que você acessou por um link que alguém te mandou. São aplicativos que talvez causem um prejuízo para você, pode ser aplicativos espiões que deixam alguma vulnerabilidade. Link desconhecido nunca, né? Link desconhecido. E uma outra recomendação que a gente sempre dá aqui, e vale a pena falar de novo para quem não assistiu os episódios passados, para quem não escutou, é desabilite o e-mail que você utiliza para recuperação de senhas no seu celular. Se furtarem o seu celular, se conseguirem roubar e desbloquearem esse aparelho, se você tiver com o e-mail de recuperação de senha habilitado no seu celular, aquela pessoa vai conseguir recadastrar senhas em todos os seus aplicativos, em todos os sites. Então essa é uma recomendação que eu acredito ser bem interessante, bem mais do que qualquer outro aplicativo de segurança que possa existir. Eu até ia perguntar, porque um amigo meu, esse fim de semana, ele foi na Vila Madalena, aqui em São Paulo, daí na volta ele pegou um táxi e perdeu o celular no táxi. Tomou um prejuízo de R$5.000, o cara, não sei se foi taxista, quem foi, conseguiu entrar na conta dele e conseguiu extorquir esse dinheiro dele. Como ele faz isso? Qual o caminho? Qual o processo que consegue tirar o dinheiro de um celular que está fechado? A gente tem algumas situações que acontecem, né, com relação a esse golpe. A gente tem a parte mais sofisticada, que a gente está diante de uma quadrilha especializada, que tem ferramentas que conseguem quebrar a chave de segurança, aí, seja do iPhone, seja do Android, consegue acessar o celular, e aí, com a recuperação de senha, o acesso ao e-mail, ao número de telefone, o SMS, ele consegue recadastrar qualquer senha nova para o aplicativo bancário dele, se não tiver uma biometria facial cadastrada ali. Tem que ter dupla certificação no WhatsApp. A gente não consegue especificar, nesse caso, como que ele conseguiu, mas o que a gente pode dizer é que é possível. Se você perde o celular, se ele tiver habilitado ali todos os seus aplicativos bancários, recuperação de senha, as chaves ali disponíveis naquele telefone, é possível fazer qualquer coisa com relação àquilo. Na Paulista tem várias quadrilhas hoje que trabalham com isso, né? Olha, antes do Rodrigo falar, eu vou dar um conselho que não é prático, mas é um conselho que resolve o problema de qualquer fraude. Você tem que ter 2 aparelhos, um para você falar, etc., e outro aparelho para fazer as transações bancárias. Aí, esse que fazer as transações bancárias, você não precisa estar levando ele sempre. Agora, se você não tem nenhuma proteção, você usa o relógio, usa aproximação, e aí você perdeu o cofre da sua vida. É o cofre, você está levando no seu bolso o seu cofre, onde consta as suas aplicações financeiras, não só o dinheiro que está na sua conta corrente, né? O seu crédito na praça, você perde tudo, né? Infelizmente, os hackers estão sempre um passo além do Danilo, do Rodrigo, eles estão sempre na frente. A tecnologia deles é maior que o Pentest, por exemplo, ele está sempre mudando, né, Rodrigo? Está sempre mudando porque os hackers vão se adaptando, né? Fala mais um pouco sobre isso aí, Rodrigo. É com você, essa bola aí é com você, de como o cara entrou. O que você acha, como é que ele entrou, Rodrigo? No celular do amigo do Paulo. Olha, isso é como o Danilo falou, é difícil da gente dizer exatamente, mas, por exemplo, tem que entender, o cara, a senha do seu amigo era uma leitura biométrica, se fosse impressão digital ou facial, muito difícil de quebrar. É talvez a mais segura que a gente tem. Mas dá para quebrar, ainda dá para quebrar. Se foi padrão de senha, aquela senha, aquele PIN, né, que são números, ou aquela senha de desenho, que é muito comum nos telefones do Android, um pouco mais antigos, e ainda tem nos novos também, aí é muito mais fácil. É muito mais fácil até porque
a gente consegue. Quer ver um negócio simples? Às vezes é o que eu falo, às vezes a segurança está nos detalhes. A gente, por uma questão de cuidado com o celular, a gente tende a colocar uma película, né, de proteção para a tela, para não cair a tela e trincar a tela toda. Se você colocar película de proteção contra a luz, dependendo do caminho dos dedos da pessoa, você consegue tentar refazer senhas ali. Porque a gordura Curiosidade. da nossa mão fica na tela do celular. Falando aqui. Oleosidade da oleosidade, A né? oleosidade, a gordura que a gente tem na mão vai ficar na tela do celular. Então, você consegue ver onde está mais marcada a tela, se a pessoa não tem o hábito de limpar, ou se ela tinha acabado de fazer aquele movimento. Se ela acabou de fazer o movimento, normalmente durante o dia tá sujo mesmo, a pessoa não vai ficar o dia inteiro limpando, só no final do dia, no começo, né? Olha só, isso é interessante mesmo. Você vê como... E aí só um detalhe que você pega e faz isso, e na hora, se o bandido tiver essa percepção, ele já faz isso, ele já olha e ele vai tentar. O que existe dentro da segurança é o que a gente fala que é o ataque de força bruta. O que é isso? É tentativa e erro. Eu vou tentando até a hora que eu vou descobrindo e eu vou decifrando aos poucos uma senha. Porque uma senha de padrão, ela geralmente é mais complexa porque eu tenho que descobrir o desenho. Só que as pessoas, acreditem, elas não são tão inovadoras assim. Os padrões são geralmente os mesmos. É só você tentar letras, é só você tentar quadrados, é só você tentar combinações que faz um Z na tela, um M na tela, ou qualquer coisa desse tipo. Porque é normalmente isso que as pessoas fazem no padrão. Tanto é que a gente tem normas de segurança que já descrevem os golpes mais comuns. E se você ver, são esses que se repetem. Porque o que o Afonso falou é verdade. O hacker está sempre na frente. Ele está sempre tentando quebrar o que nós já colocamos de segurança. Então é uma corrida que a gente está correndo sempre no prejuízo para poder reparar o que foi feito de ataque. Só que esse cara, quando ele está nesse nível, ele não está se preocupando em roubar o celular ou invadir o computador de uma pessoa. Ele quer sim uma rede Record. Porque aí ele vai criptografar uma base de dados e solicitar milhões para liberar uma base de dados dessa. Aí isso faz sentido para esse cara. O que então a gente tem que pensar no dia a dia por exemplo, o que o Danilo falou faz todo sentido. Primeiro, nunca clique num link desconhecido, mas nunca. Nem no conhecido é bom você você clicar se você não tiver absoluta certeza da procedência. Se o Danilo me mandasse um link, era muito capaz de eu mandar uma mensagem para ele falando, cara, me manda uma mensagem de voz dizendo que foi você que mandou esse link. E aí, cuidado, por quê? Golpes que acontecem normalmente no WhatsApp é por falta de uma checagem de voz, só isso. Eu ia mais longe. Eu ia mais longe, viu? Mensagem de voz sem ser WhatsApp, porque a gente tem um golpe que o Danilo, inclusive, tem clientes, né? Que a pessoa clonou o WhatsApp, e aí, por essa praticidade, ela recebeu um e-mail do amigo dela, uma mensagem do amigo, dizendo, olha, aplica aqui, faz essa aplicação. O cara foi lá, aplicou R$12.000. Mas antes ele mandou uma mensagem, é boa mesmo e tal, mensagem de voz. Lógico que é. Lógico que é. Quem respondeu foi o fraudador. Aí depois que não voltou o dinheiro, aí que ele foi ligar por voz, ligou pro cara, falou, não, meu WhatsApp foi hackeado. Tem 2 ou 3 casos com o Danilo já no escritório, viu? Só para complementar esse golpe que eu falei que o meu amigo sofreu, interessante que ele sofreu num banco digital, muito famoso que tem aí. E ele está conseguindo reaver o dinheiro porque ele perceberam que tinha uma falha no banco digital também, que ele tinha conta. Então ele foi atrás disso e acho que vai conseguir reaver o dinheiro. Tem essas falhas nesses bancos digitais, então? Eu não entendi direito isso aí. Tem bastante falha. É até legal, cara. Tem bastante falha. Eu tenho contato com algumas pessoas dentro de novas instituições e as novas instituições estão surgindo aí. Elas estão entrando no mercado. Sem educação digital também ainda. Tudo muito novo, a parte, né? de segurança dentro dessas instituições, por incrível que pareça, Rodrigo, elas são precárias. Tem algumas dessas que trabalham com planilha de Excel dentro da empresa. É que a gente pensa que um banco digital é tudo moderno, né? Pois é. São startups, né? A gente tem muita startup aí que ela começa a entrar no mercado operando. Então, é tentativa e erro. Elas colocam lá para rodar. Não funcionou? Vamos adequar. Não funcionou? Vamos adequar. E nisso, a gente tem consumidores ali sofrendo falhas, sofrendo golpes. Nós temos, por exemplo, uma cliente que conseguiram abrir uma conta
em nome dela, dentro de um banco digital, solicitar cartão de crédito, fizeram um reconhecimento facial, que não era o dela, com uma base que eu não sei de onde tiraram, e compraram 15, 16 mil reais na conta dela, solicitaram empréstimos. Então, mas ele não contou como é que foi a aplicação. Esse foi um golpe muito bom, né? E que ninguém toma cuidado. É por isso que eu tô falando, a gente tem que divulgar esse golpe. Já divulgamos acho que 2 ou 3 podcasts. Ela deixou o telefone para consertar a tela com todos os aplicativos. E deu a senha para entrar no telefone. Ela deu tudo para os soldadores. Mas aí que tá. Foi aquela confiança que estava dentro de uma empresa, né? E aí o telefone ficou meses lá dentro. Eles foram fazer a aplicação. Ela conseguia bloquear as compras do cartão, mas a abertura nesse banco digital e que eles fizeram, ela só descobriu depois que pegou o telefone de volta, né? Pois é. E é uma pergunta bem interessante, né? Por que alguém que vai trocar a tela do seu celular, ele pede a senha para desbloqueio do seu aparelho? E você dá a senha de desbloqueio do seu aparelho numa loja que você não sabe quem é o técnico, você não sabe quem vai mexer no seu telefone, e você tem lá todos os aplicativos bancários, todos os e-mails, tudo cadastrado, enfim. É um risco que se corre. Esse cliente tinha tudo, tinha 3 escrituras de imóveis lá com dados dela para fazer o roubo da identidade digital, que o que eu acho mais grave em todos esses golpes é o roubo da identidade digital. A gente tem casos que roubaram a identidade digital do camarada, abriram financiamentos, criaram carteirinha de convênio, entraram no convênio e fizeram cirurgias em nome do associado, né? O associado só descobriu quando ele foi fazer o mesmo procedimento e falou que não podia, que já tinha feito. Então, o roubo de identidade digital, aquilo que acontecia antigamente aqui em São Paulo, na Praça, vender identidade, hoje é digital. Estão roubando os dados, criando uma nova personalidade, né? O Paulo mesmo já abriram uma conta, já compraram uma linha, né? Um chip, que é o roubo de identidade digital. Exato, uma conta com meus dados. A gente estava falando da Black Friday, né? E daí tem uma coisa também que eu vejo que é fraude também, aquela questão do metade do dobro do preço. Eu vi que o doutor Rodrigo ele comentou isso no começo, que você tem que investigar bem. Mas eu vejo muitas empresas, eu tenho pessoas que eu conheço que são donos de empresas que já falaram para mim, Paulo, eu vou dar desconto, só que eu vou aumentar antes. Isso é um crime? É fraude ou não? Se a gente levar em conta... É direito do consumidor, né? Oferta falsa, né? A gente tem ali, teoricamente, uma tentativa de levar o consumidor ao erro, de identificar que aquele desconto realmente não é real, né? Mas a gente tem ferramentas hoje na internet, a gente tem sites que colocam o preço de um produto e você consegue... aquele Buscapé. O Buscapé, ele faz uma média de preço pelo período que você quiser. Então você acessa o Buscapé no dia da Black Friday e coloca lá. Mas a emoção, você esqueceu a emoção. Qual que era a média de preço daquele compre produto agora, compre já! Dos últimos 6 meses. E aí você identifica se aquele produto realmente está com desconto ou se ele está pela metade do dobro do preço, que obviamente é o valor oficial dele. Tá só uma oferta lá dizendo que está com 50% de desconto. Como são sites esses aí? O Buscapé, ele tem essa ferramenta, o Zoom é uma outra ferramenta também tem, mas é como você falou no início, né? Hoje o Brasil, ele vive em sale, ele vive em liquidação. Você vai no shopping qualquer dia da semana, tá lá, sale na porta. Então, o brasileiro já está acostumado com as promoções. Ele não se preocupa mais em saber se aquele produto custa realmente R$2.000. Mas no Black Friday, pela emoção, ele vai, porque ele vê nos Estados Unidos o pessoal invadindo as lojas, então a televisão traz isso, as mídias trazem isso, ele pensa que ele acha que vão fazer a mesma coisa, pelo menos na última sexta-feira vai ser aquela mesma loucura. E não é, né? Não é. Mas não tem promoções reais, né? Sim, existem, sem dúvida. Você consegue pesquisar, você consegue verificar essas ferramentas que a gente passou, identificar se o preço realmente está mais barato e aproveitar uma oportunidade real, de verdade. Caso, a antecedência é muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a Black Fraud está aí com as emoções. Eu queria saber de vocês, da opinião de vocês. Eu acho que está todo mundo suscetível emocionalmente, até a gente. Eu sou muito consumidor, né? Muito suscetível a aceitar uma oferta. Mas qual é que seria, digamos, as pessoas, né? Os jovens que vão atrás mais de coisa, meia idade, ou aquele que a gente fala, os novos digitais, aqueles que 50 a mais. Como são os mais suscetíveis, né? A sofrerem golpes, não só pela emoção, mas porque eles também têm menos identidade digital. Quantas pessoas sabem que existe o Buscapé para procurar uma oferta? Quantas pessoas sabem que tem páginas que não são reais, né? Ele acha que vem uma página na Amazon, é toda da Amazon, nem sempre é a página da Amazon, né? Quantas pessoas sabem que tem que olhar lá o URL, olhar aquele cadeado, também que eles falsificam, aquele cadeado de site blindado, né? Quantas pessoas sabem que as ofertas não vão por link, entendeu?
que pode ser roubar a identidade, né? Então, eu queria saber de vocês quem que é as pessoas mais suscetíveis e dar uns conselhos personalizados para os jovens, para as pessoas de 50 a mais, para que eles no dia 26 ou dia 20, não lembro, 25 de novembro, uma sexta-feira, eles comprem as ofertas reais, né? Compre ofertas reais, não compre as ofertas que não são em reais, deixa para comprar em outra época, com mais cuidado. E vocês têm que ver uma outra coisa que depois eu gostaria que vocês também expusessem, né? Além das fraudes de roubo de identidade, roubo de dados e falsos, tem também as fraudes da empresa que vende real e não entrega, porque não tem o produto, vende a mais, né? Porque o produto era só um chamariz, né? Ela não pode entregar por aquele preço, comprar uma televisão de 70 polegadas por 10 mil reais, entendeu? Era para você entrar no site, comprar outras coisas, né? Site real, mas a oferta era irreal. Né? Antigamente fazia muito isso em loja, né? Colocava um produto lá e falava que acabou, né? Eu tive um exemplo aí outro dia que a gente nem entrou com a ação, num banco fazia uma promoção de dar um espetáculo com desconto, né? E eu tentei 3 dias e não consegui. Aí eu entrei não com o cartão do banco, outro cartão eu consegui, mas sem o desconto. Então isso acontece, né? Acontece no mundo físico e no mundo digital. Isso é muito importante. A entrega é importante, não só comprar, mas com relação à entrega, né? Bom, pode começar. Um dos dois pode. Vamos lá, Rodrigo, começa dessa vez. Começa, Tá, Rodrigo. então, deixa que eu falo dessa vez. Afonso, eu acho honestamente que os 3 públicos são suscetíveis. Eu acho que por razões diferentes, mas todos são suscetíveis. Vou dar a minha visão. O jovem que gosta de se vangloriar, que nasceu já na era digital, que está acostumado a lidar com digital e tudo mais, ele é suscetível porque ele tem pouca experiência de vida, porque ele tem pouca maturidade, não necessariamente já passou por situações assim, porque ele muitas vezes é um jovem da geração que estuda via Google, não estuda via livro, então não necessariamente também adquire o conhecimento necessário. E educação digital é diferente de uso de tecnologia. O cara pode ter nascido e usar tecnologia desde os 2 dias de vida, não tem problema. Se ele nunca parou para ler, entender como é que as coisas funcionam, como é que os mecanismos funcionam, como é que são as regras do jogo desse ambiente digital, ele é tão suscetível quanto um 50 a mais que está tentando entender essa tecnologia ainda. A diferença é que o 50 a mais vai ter também a dificuldade do uso, que o jovem não vai ter. Mas a educação digital dos dois vai ser igual. E o do meio, que ele já se adaptou à tecnologia, mas talvez não tenha entendido a educação digital, ou até se entendeu alguma coisa, é o emocionado. É aquele que vai comprar pela emoção, é o que vai comprar pela vantagem, é o cara que já acha que chegou o dia dele. E aí, quais são as regras, né? Assim, quais são as dicas mais comuns? Porque tem boas opções na Black Friday, tem ótimas opções. Tem sites que vendem, por exemplo, viagens nesse período com pacotes extremamente atraentes, só que jogam a viagem lá para frente. Então, quais são as indicações básicas que todo mundo, todos os 3 públicos têm que ter? Primeiro, leia com atenção. Por quê? Uma coisa que é extremamente praticada pelo mercado é o chamado marketing de emboscada. O que é isso? O cara chegar, por exemplo, tem uma grande academia, dessa vez eu não vou falar o nome porque a gente está falando mal, tem uma grande academia que ela acabou de fazer isso. Ela colocou R$ 9,90 para você se matricular. Né? Só que R$ 9,90 é o primeiro mês. Só que quando você lê o negócio, não leva a essa conclusão. Parece que você vai pagar R$ 9,90 por 12 meses para malhar. Ou seja, cada mês eu pago R$ 9,90. Isso Obviamente, é um site, né? Mas é também um site. isso é o que a lei do consumidor proíbe, as letrinhas pequenas, né? Que grande um valor e embaixo outro valor, da oferta não ser
feita da maneira correta, né? Confundir o consumidor, né? Exatamente, isso fazia muito no impresso. Hoje já transformaram isso no digital. Tudo vai estar sendo transformado para o digital, de uma maneira ou de outra. Daqui a pouco a gente está no metaverso, então vai ser ainda mais. A gente tem isso, um tema do futuro. Gostaria já de deixar ser convidado para que a gente está bolando um tema aí sobre o metaverso, já prevendo aquilo que vai acontecer a partir de 2023, 2024, que o metaverso está chegando aí, com 5G, que é o que precisa. A hora que o 5G realmente funcionar 5G, o metaverso vai deslanchar, o Facebook tem o máximo interesse, né, de que deslanche, e aí as fraudes digitais, como tudo, vai migrar para o metaverso, né? E aí as letrinhas vão migrar, como já migraram para um site, agora vão migrar para o metaverso lá, justamente isso, né? Então, isso você já está dando um spoiler do que vai ser o futuro, né, essa migração, né? Afonso, na verdade, hoje o pessoal já está usando até uma outra artimanha. Eles não colocam nem mais as letrinhas miúdas. Porque a letrinha miúda eu acho que já ficou até batido e o pessoal procura a letrinha miúda. Então, o que o pessoal faz hoje? Eles criam o que é chamado de landing page. É uma página na internet, só que não é um site completão com tudo lá. É uma página para venda. É uma página criada só para vender. Aí ela vai lá, vai ter um texto super persuasivo, imagens super bonitas, um vídeo legal de gente se exercitando, ficando sarada, e com aquele chamariz lá daquele número gigantesco. Quando a pessoa clica, eu quero me inscrever, eu quero comprar, aí ela é direcionada direto para o checkout, que é a página de venda. Só que o checkout já não tem mais informação nenhuma, só o preço, os campos para você inserir informação, e aí é que vem o detalhe. Muitas vezes, o cara já setou nessa página de venda a forma parcelada para você pagar. Então, quando você coloca, você está achando que você está pagando R$ 9,90, mas na verdade você está pagando 12 vezes de R$ 9,90. Ou você está pagando 24 vezes de alguma coisa. Ou você está pagando 10 vezes de alguma outra. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, dessa academia, quando você clica e vai para o checkout, aí o checkout diz R$ 9,90 é só o primeiro mês, depois vai para R$ 129,90. Ou seja, aumenta R$ 100, né? R$ 120, aliás. R$ 120 o preço do troço. Isso é um marketing de emboscada. Juridicamente, isso é uma conduta proibida, só que isso pega milhares de pessoas. Por quê? Falta de atenção. Não leu, não prestou atenção, saiu colocando os dados, não se preocupou em ver o campo aonde tem o valor, se está parcelado, se é à vista, e tudo isso está lá. É só uma questão de ler. Segunda dica importante, também leitura, que é uma habilidade que está ficando subestimada na era de internet, de metaverso, de audiovisual, a gente acaba subestimando o ler. Se a pessoa entrar na página da venda e buscar o ranqueamento, as impressões de quem já consumiu antes, ele não tem que levar aquilo ao pé da letra, até porque tem muita gente que entra ali para criar ranqueamento mesmo, né? Então tem gente que vai colocar depoimentos falsos, dizendo, nossa, o produto é incrível, o serviço é sensacional, só para ranquear e chamar de muitas estrelas. Só que desconfie. E treine uma página de um produto que tem 3 ranqueamentos, 5 estrelas, dizendo, nossa, é incrível, é a melhor coisa do mundo, mas só tem 3. Talvez tenha algo errado. Agora, entrei numa que tem 50, 100, e aí tem 3 estrelas, 2 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, opa, isso já dá para confiar. É exatamente o que o Danilo falou antes. Na dúvida, não compra, procura de novo, porque o mesmo produto e o mesmo serviço está sendo vendido por outros. É só uma questão de checar. Checa, por exemplo, estou comprando numa plataforma que é essas marketplaces que nós falamos. Olha lá no estoque. Se tem um só no estoque, provavelmente é uma fraude. Provavelmente tem algo de errado. Porque o estoque de um é 0. Se você tem um, você não tem nenhum. Então, se o cara só tem um, ele não tem como estar vendendo ali naquele site. Porque se 3 pessoas quiserem comprar, ele não tem mais como entregar 2. Então, desconfie dos detalhes. Só que, aonde é que entra o grande lance aí? A emoção. A gente vive no Brasil um momento de venda perpétuo, né? Eu acho que a Black Friday ela traz alguns benefícios. É um momento de você olhar detalhes, assim, tipo, coisas mais caras que podem estar entrando no momento de venda. Não necessariamente você vai comprar ali porque está barato, porque o barato às vezes pode sair caro se você não estiver prestando atenção nesses detalhes.
Busque marcas que você já conhece, busque referências que você já tem, de lugares que já foram comprados. Cuidado na compra feita dentro das redes sociais. Hoje em dia a gente tem muitos links de compra no TikTok que a galera está usando, a galera mais nova está usando muito. A galera 50 mais usa muito o Facebook e tem um marketplace lá dentro. Tem muita gente comprando também conteúdo educacional dentro do Instagram. Cuidado com O essas Instagram coisas. tá vendendo tudo agora, né? O Instagram tá vendendo relógio, carro. Eu queria colocar carro. um ponto aqui bem importante, só cortando um pouquinho, desculpa, Rodrigo, Imagina. com relação à rede social. A gente está vendo muitos links na rede social, no Instagram, patrocinados, anúncios pagos de produtos à venda, de ofertas que não são reais, que são golpes. Então, você hoje consegue. Então, o Dr. Afonso hoje decidiu aplicar um golpe nas pessoas do Instagram. Ele vai lá, ele anuncia um produto, ele paga para o Instagram e aquele anúncio vai para o ar. O fraudador tá comprando anúncio. E as pessoas acessam aquela ferramenta, vai para a página do checkout, faz o pagamento e sofrem o golpe com o aval da rede social, que está anunciando aquele produto. Pegando esse gancho, que a gente também já está terminando, temos uma hora, isso ficaria o dia inteiro aqui e não esgota o assunto. Pegando esse gancho que ele falou, muito importante, eu mesmo não sabia disso, que estão fazendo, os fraudadores estão investindo, né? Eu tenho sempre tem um tema aqui, que é como é que funciona? Hoje o que nós temos, na minha opinião, eu sei que tem estruturas, né? Estruturas organizadas de quadrilha de fraudadores, mas eu também sei que existem alguns golpes que são de pessoas desempregadas, né, que veem os outros esse golpe aplicar e elas pegam essa engenharia e fazem. O que vocês têm noção desse mercado hoje? Como é que está? Realmente é isso? Essa minha afirmação é correta? Grandes estruturas de fraudadores, né, para mandar boleto falso através de robô, para criar com a parte, tudo dividido, a parte de engenharia, ou seja, os hackers fazendo, os fraudadores aplicando, né? E também muitas pessoas fazendo pequenos golpes, né? O golpe na pizzaria, o golpe do Pix hoje a gente tem notado que está sendo muito aplicado, né? É muito fácil hoje, qualquer pequeno fraudador dar um golpe no supermercado ou numa pizzaria, lugar de grande movimento, porque ela a maioria não confere que o dinheiro entra, a maioria recebe só o comprovante e o fraudador consegue falsificar o comprovante ou mandar um Pix de 1 centavo. Então, isso acontece, mas são casos, assim, eu acho que gente desempregada ou o cara quer levar vantagem, não é organizado. Agora, eu tenho ciência, né, eu já recebi, como a Moraes é uma empresa de recuperação de crédito, ela é como se fosse uma instituição financeira, ela é muito visada, né, a gente recebe por semana 3, 4 boletos falsos, né, de pagamentos feito da forma errada, né, e muitas máscaras falsas do nosso WhatsApp de fazer negociação, e a gente já recebeu, inclusive, planilha. A pessoa estava falando com o outro, o pessoal foi dando conversa e mandaram por errado uma planilha que tinha vários bancos ali, tinha metas por semana, metas por mês, entendeu? Então, a gente sabe que tem isso aí, já há mais de 5 anos, 6 anos que vem ocorrendo isso daí. Essa foi a ideia de surgir Falando de Fraudes, para tentar alertar os meus internautas consumidores que têm dívidas, que pagam para o meu escritório, para outro escritório, não é só o meu, e aí foi ampliando isso para também alertar as pessoas sobre educação digital e as empresas sobre educação digital. Então, eu queria saber a opinião de vocês, de uma maneira resumida, como é que vocês enxergam esse mercado da fraude? Como é que está? O Brasil está em 5º lugar, ele está em 5º lugar em empresas fraudadoras, né? Call centers de fraude e também avulsos, acho que tem bastante avulsos, dando o golpe do Pix, o golpe do WhatsApp para pedir para o pai pagar, para o filho, etc. Como é que vocês enxergam esse mercado hoje? Bom, eu vejo assim como no mundo físico, né? Nós temos quadrilhas especializadas em golpes, em aplicação de furtos, roubos. Nós também temos as pessoas que trabalham de forma sozinha fazendo isso, né? E falar trabalhar nesse ponto é meio estranho, né? Mas que fazem essa atividade. Trabalho criminoso. No mundo digital, eu vejo que funciona da mesma forma. A gente tem quadrilhas especializadas na aplicação de determinado golpe, como a quadrilha que consegue quebrar as chaves aí de segurança da Apple, do Android,
que foi identificado na Santa Efigênia, um local ali que eles conseguem fazer isso, é uma quadrilha especializada. A gente tem uma rede ali de criminosos. A gente identificou o call center do golpe, que liga fazendo cobranças, enviando boletos falsos. Então a gente tem uma estrutura organizada na aplicação de golpes digitais, mas nós também temos as pessoas que tentam tomar vantagem, como por exemplo, alguém tentando fazer um anúncio no Instagram para venda de um produto, como eu coloquei aqui. Ele envia ali algum tipo de documentação pro Meta e o anúncio vai para o ar. As pessoas ali, elas estão sendo bombardeadas de anúncio de produtos que não serão entregues e você está comprando, principalmente com a emissão de boletos, que o dinheiro já cai direto na conta desse estelionatário, desse golpista, e não há nem como você recorrer à empresa do cartão de crédito, por exemplo. Ao meu ver, a rede social hoje, a Meta, o Facebook e o Instagram, ele tem uma responsabilidade por conta desse auxílio. É na plataforma dele, o anúncio foi vinculado na plataforma dele. Ele tem uma responsabilidade com o que está sendo colocado ali, o que está sendo repassado para o consumidor, que ele está acessando uma oferta que não é de verdade e ela deve ser responsabilizada por todo esse tipo de golpe. Só queria falar desse ponto, que foi uma dúvida que fizeram, uma pergunta que fizeram para mim na rede social com relação a esse tipo de golpe. Uma pessoa que comprou um produto e não recebeu. E ela identificou que falou, cara, eu vi um anúncio no próprio Instagram. Tava lá, patrocinado. Como é que o Instagram libera alguém de anunciar um produto aqui que não é uma empresa de verdade, ela não solicitou dados, não solicitou informações? Enfim, eu vejo dessa forma, doutor Afonso. E, Rodrigo, resumidamente aí, porque nosso tempo é curto, né? Mas vamos ter outra oportunidade no futuro de continuar essa nossa conversa. Da minha parte, o que eu vejo é... Eu acho que a oportunidade sempre fez o bandido e sempre vai fazer, né? Então, o fraudador que antigamente aplicava um golpe que funcionava muito bem no meio físico, ele vai passar para o meio digital. Só que o meio digital tem a vantagem que muitos acabam se encantando, né, de forma errônea pela possibilidade de aplicar um golpe, porque ele não está face a face, ele não está frente a frente da pessoa. Então isso estimula para ele a ideia de, opa, eu posso obter uma vantagem, eu posso obter aqui uma condição mais favorável simplesmente porque a pessoa não vai me identificar, o que não é verdade. A gente sabe muito bem que é facilmente identificável a movimentação das pessoas na internet. A gente se movimenta deixando uma série de pegadas digitais por onde nós passamos na internet. E aí os ambientes facilitam também. E a falta de educação digital, mais uma vez. Então a gente cria um combo do mal, digamos assim, onde as pessoas não são educadas, as pessoas não têm um nível de segurança adequado porque nunca se preocuparam com essa questão e não sabem nem aonde consultar ou o que fazer para ter esse tipo de nível. Do outro lado, tem uma pessoa que entendeu quais são as brechas de segurança, quais são os golpes que fazem sentido, vê a vantagem, acredita num ambiente de impunidade e tem mecanismos para fazer isso, como, por exemplo, essa questão que o Danilo muito bem colocou das redes sociais podendo ser utilizadas como uma plataforma para poderem anunciar de formas muitas vezes fraudulentas mesmo, porque nunca houve o serviço, nunca houve o produto, para poder tentar ganhar alguma coisa. Então, o que eu vejo muito hoje é que a gente nunca vai deixar de ter fraudador. O fraudador ele vai sempre se adaptando, ele vai sempre nascendo. E a fraude ela é cíclica, né? Só que com novas roupagens. Então, a gente teve lá atrás, no início da pandemia, o golpe do auxílio, aí depois veio o golpe do pessoal que estava resgatando a FGTS, aí agora vem o golpe do Pix, aí eu acredito, eu faço votos aí junto com você, Afonso, eu acredito que a gente vai ter um golpe na Copa, porque aí você tem as pessoas que estão usando daquele momento de euforia, de empolgação, para usar um ambiente mais favorável, e isso nunca vai passar. Então, qual é a única medida possível? A única medida possível é atenção e educação digital, porque o fraudador sempre vai existir com novas roupagens. Ele não vai deixar de fazer o que ele sempre fez. Bom, eu agradeço a vocês, nosso tempo já está esgotado, né? E foi ótimo, dentro do tempo possível, passamos o maior número de informações para que vocês no dia 25 e antes tomem cuidado,
sigam todas as informações, revejam o podcast, né? Agradeço o Paulo pela brilhante apresentação. Lembrando que acontece no Natal também esses golpes, vai durante o ano inteiro, né? A gente vai, antes do Natal, ainda gravar o outro sobre também educação digital, que vai trazer outra visão de duas advogadas famosas para tentar evitar também no Natal que aconteça, final de ano, cuidado com as viagens também, né? Que muitas agências acabam aplicando golpe, dando overbook, né? Vendendo aquilo que não tem. Então, agradeço a vocês, de fundo do meu coração. E dentro disso também é importante que a gente está sempre com conteúdo novo no canal. Então, é fundamental que você curta esse vídeo e se inscreva também no nosso canal, para receber sempre os vídeos novos que a gente postar, porque tem informações que são muito pertinentes, né, doutor? Eu queria só pedir para vocês deixarem as redes sociais de vocês, se as pessoas quiserem entrar em contato, pedindo alguma ajuda, alguma informação, são bem-vindos. Agradecer o apoio da Confirp, do Alice e da UITEC, né? E vocês deixem o até breve e as redes sociais de vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Afonso. Agradeço mais uma vez a participação. Só me procurar em qualquer rede social, @DaniloPardi. Maior prazer ajudar você com qualquer situação. Doutor Afonso, também agradeço, Paulo, Danilo, sempre um prazer a gente estar junto aí, batendo esse papo. Pessoal, foi um prazer aqui compartilhar com vocês. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre todos esses temas, eu sempre estou falando alguma coisa nas minhas redes sociais, é Rodrigo Marques no LinkedIn, ou se quiser me adicionar no Instagram, é Rodrigo Marques, __. Underline é aquela linha de baixo, é o subscrito, é o sublinhado. Você coloca lá 2 vezes, eu tô lá. Fácil. Maravilha. Muito obrigado, então, pessoal. Agradeço a participação de todos. Agradeço o Estúdio Papo Reto aqui, que a gente está gravando. E até o próximo programa, cheio de conteúdos pertinentes para o nosso dia a dia, para não cair em fraude. Abraço.